Fala aí galera, belezinha? Gustavo RPM na área e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Então pessoal, literalmente meio que eu tava me perguntando, já que eu sei fazer esse vídeo estilo story e tudo mais, por que não meio que fazer uma história diferente, não é mesmo? Então eu vou colocar e contar a história de como seria uma versão de mim, né, Gustavo RPM, como se fosse tal, sei lá, vocês vão entender ao longo da história. Eu não consigo descrever em palavras em si. Esse lance todo, meus amigos, é que nem o projeto do Metamorph. É coisa envolvendo eu, só que de um universo alternativo que as coisas acontecem do estilo diferente. Então, galera, bora lá! A história já começa logo de cara com um bando de cientistas, químicos e tecnológicos simplesmente pegando tudo e indo para uma nova base, por causa que eles criaram simplesmente um relógio diferente que não pertence absolutamente a nenhuma regra. Um relógio que não só particularmente pode fazer viajar no tempo, mas também o relógio que particularmente todo ser humano que tinha o poder do governo ia querer. E esse é o relógio. Com ele, simplesmente você pode se transformar em pessoas famosas e seja homem ou mulher. E o seu próprio DNA simplesmente ia se modificar, e não só o seu corpo, mas também todos os ossos e órgãos. E que além da aparência, você também poderia ganhar poderes quanto sobrenatural ou quanto de heróis. E que o relógio, quando está em modo recalibrado, que quase nunca acontece, meio que simplesmente modifica os poderes também. E também atualiza para novas pessoas. Simplesmente numa noite, na cidade de Suzano, num beco escuro, gritos com simplesmente barulho de tiro acontecem e a polícia chega no local. Mas simplesmente na parte de cima do beco, simplesmente tinha um homem que simplesmente estava olhando tudo. Até o dia do funeral, simplesmente então Gustavo não sabia mais o que fazer. Simplesmente ele já tinha perdido a esperança que ele tinha para poder resolver as coisas da família dele. Então, simplesmente então, ele e o seu tio simplesmente foram até o beco e o próprio Gustavo encontra essa pessoa. E simplesmente este homem, ele fala: olha só, garoto, existem coisas que nós não podemos cumprir, principalmente promessas. Esse relógio, com certeza, garoto, é a chave para sua solução. Só que você vai ter que usar apenas quando ganhar 18 a 19 anos. No máximo uns 20. Isso porque você vai entender no futuro. Eu espero que você fique bem, garoto. Simplesmente o homem dá o relógio ao Gustavo e desaparece em meio à escuridão do beco, deixando o Gustavo confuso. Já se passaram alguns anos e Gustavo simplesmente está com 20 anos de idade.
E simplesmente num dos dias de união da família de café da tarde, ele ficou se questionando, pensando o que eu poderia mudar, o que eu poderia fazer. Por um pequeno momento, o Gustavo foi no quarto de sua tia e começou a chorar. E ele mesmo disse para a tia dele que não sabia o que ele podia fazer, depois que ele perdeu os 2 irmãos dele. Então a tia dele falou: Gustavo, eu sei que dentro de você se auto-machucou. Meio que o mundo é feio, escuro e injusto, mas você ainda pode mudar as coisas de alguma forma. E você mesmo sabe disso. Procure uma forma. Procure o que está dentro de você. Ainda por cima que todos nós podemos continuar sendo aquilo que é bom dentro de nós. Então simplesmente o Gustavo se lembra daquele relógio que ele guardou por bastante tempo. Então ele usa o relógio e descobre sobre os dons do relógio. Tudo bem então. Rosto e corpo do Jason Ackles. Os dons do Capitão América. E eu quero voltar para 2020. Então simplesmente ele viajou no tempo e foi direto a uma loja para pegar umas roupas. E simplesmente o próprio Gustavo se estabeleceu durante alguns dias. E simplesmente até então, já com dinheiro nas mãos, ele vai e altera a roupa de Capitão América que ele comprou. E se tornou o novo Soldier Boy da cidade de São Paulo. E enquanto isso, simplesmente uma moça chamada Elisa meio que simplesmente vai até a delegacia de São Paulo para denunciar simplesmente o roubo do seu celular no lugar do carro onde ela estava. Mas é lógico que o Gustavo, como Soldier Boy, não ia deixar isso barato e simplesmente acabou com os bandidos para devolver o celular da moça. Simplesmente Elisa ficou surpresa e até chocada, obviamente, com esse novo herói praticamente falando que entregou o celular para ela de forma rápida e que saiu da delegacia de polícia sem falar nada a respeito. E vale lembrar, meus caros amigos, que simplesmente ninguém tinha acesso ao próprio Soldier Boy na televisão e na internet, por causa que simplesmente Soldier Boy só apareceu nas telas de The Boys em 2022, ou seja, 2020 até 2021 até 2022. É praticamente 2 anos de diferença. Ou seja, Soldier Boy praticamente ninguém conhecia, né? Só se fosse na história em quadrinho original de The Boys. Mas ninguém gosta, às vezes, se não for muito nerd, ninguém curte. Então, né, ninguém sabia quem era esse herói e tal, no momento. E naquela mesma noite, meus amigos, simplesmente o Gustavo deixa umas rosas para simplesmente o túmulo de seus 2 irmãos, Sander e Thaís RPM, e sai direto para sua casa. E Soldier Boy simplesmente salva um monte de gente uma hora atrás da outra. Simplesmente tentou para contornar a situação. A própria emissora de TV do Jornal Nacional simplesmente fica falando mentiras, particularmente falando sobre as próprias condições que Soldier Boy estava tendo para proteger as pessoas. Enquanto isso, em casa, Elisa simplesmente acaba olhando com bons olhos as ações boas do próprio Soldier Boy. E como está o Gustavo particularmente vendo tudo na televisão mal sobre ele? Uma verdadeira bosta. Só que mais ou menos. Então o próprio Gustavo, como Soldier Boy, tenta ajudar o máximo de pessoas possíveis, até então no dia a dia, particularmente falando, para todas as pessoas diferenciarem ele particularmente, já que ele é um coração bom, particularmente falando, assim como o Capitão América é um coração bom entre nós.
E simplesmente algumas vezes o próprio Gustavo, em forma de Gustavo, acaba simplesmente tendo alguns encontros, digamos assim, com a própria Elisa, né? E simplesmente eles meio que ganham um vínculo forte entre os dois. E simplesmente no dia do metrô, simplesmente que eles estavam passando por ali só para chegar mais rápido num certo local, a própria Elisa pergunta: Por que você ajuda tanta gente? Qual é o seu motivo para você ter que acordar todos os dias de manhã? Quando você consegue fazer mesmas coisas que eu consigo, mas não faz, e coisas ruins acontecem, a culpa é sua. Então você quer fazer sua parte, tornar o mundo num lugar melhor, isso? É exatamente isso. Enquanto isso, na base secreta de experimentos da USP e também junto com a empresa Nuicamp, estão criando um tipo novo até então de ser humano, simplesmente idêntico aos poderes do Capitão Pátria, só que no estilo da vida real realmente, para simplesmente ele enfrentar o Soldier Boy, já que o Capitão Pátria é um tipo de upgrade do Soldier Boy na série The Boys, e na vida real seria a mesma coisa. Então, quando é tudo simplesmente organizado, tudo certinho, simplesmente a primeira missão do Capitão BR simplesmente é acabar com simplesmente o presidente da letra L, o ex-presidente. Ou seja, nessa realidade, simplesmente o presidente Lula nunca virou presidente de volta. Isso porque ele morreu graças ao poder de lasers no avião. E com este acordo fechado com o presidente, simplesmente até então o Capitão BR simplesmente decide então cumprir sua missão de tentar acabar com Soldier Boy. E simplesmente nesse dia, Elisa, durante a tarde, está conversando com a sua amiga de longa data no meio de um museu de esculturas. Até então, que simplesmente até então a própria Elisa meio que ela se fascina por aquelas esculturas muito arcaicas e muito mais. Ela adora praticamente esse museu. E simplesmente até então, o próprio Capitão BR simplesmente decide destruir aquele museu, literalmente para atrair a atenção do Soldier Boy. E simplesmente tudo foi flagrado por câmeras de celulares e muito mais. E quando o Gustavo descobre sobre isso no celular e também na televisão, simplesmente o próprio Gustavo pega sua roupa de Soldier Boy e também vai de moto até lá. Ele vai e salva todas as pessoas no máximo possível do incêndio, e também a própria Elisa, que estava desmaiada no meio. Até que ele se encontra contra o Capitão BR, e os dois formam uma briga intensa e equilibrada entre os dois. Mas ali, quando simplesmente então a luta parecia que simplesmente ia dar ruim pro Gustavo, o próprio relógio que ainda estava em seu pulso simplesmente protege ele com um nível de explosão absurda. Então simplesmente o Gustavo decide ganhar a luta a todo custo e simplesmente se joga ao lado do Capitão BR no meio da mata. Simplesmente os dois, uma briga intensa que simplesmente é um raio jogado pelo outro, e simplesmente os desvios de contra-ataque funcionaram perfeitamente. Então o Capitão BR decide usar sua visão de raio-x para saber que tipo de ossos tão resistentes assim de um super soldado é. E quando ele vê o esqueleto do próprio Gustavo, ele fica impressionado por causa que esse esqueleto é tão resistente que simplesmente não sofreu nenhum fucking dano, mesmo com os raios no peito do cara. E o Gustavo, vendo aquilo de visor de raio-x, até fala, nem tá zoando com a cara do maluco: meu irmão, você é uma imitação barata de Estados Unidos.
Você deve ser muito homofóbico, sabia? Usando esse visão de raio-x só pra ver o meu músculozinho por dentro, tá? Você é muito idiota. Você é uma imitação barata. Você se acha forte, meu amigo? Pois você tá usando uma capa. Não é a capa que define um herói. Então, os dois começaram a lutar de novo e de novo. Uma brigaiada atrás da outra, literalmente, meus amigos. E mesmo que Soldier Boy no início não consiga, simplesmente e finalmente com a explosão radioativa do relógio, o corpo do Capitão Patriota é destruído, desintegrado aos poucos. E o Gustavo chega em casa e tira seu uniforme de Soldier Boy e guarda no guarda-roupa. E ele, depois, vai simplesmente para o cemitério para entregar as flores para seus irmãos falecidos. Mas alguns dias depois, no hospital, a Elisa ganha um buquê de flores junto com uma carta. Olá, Elisa. Aqui é o Benjamin. Eu não pude visitar, mas deixei estas flores para você. Espero que goste. Tenha um bom dia. Com amor, Soldier Boy. Cutting yourself at the jagged edge, I'm telling you that it's never that bad. Taking from someone who's been where you're at, laid out on the floor, and you're not sure you can take this anymore. So just give it one more